Bom dia a todos, dando início à 7ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar e apurar possíveis irregularidades na direção executiva e na presidência da Fundação Educacional do Município de Assis, a FEMA. Retornando agora à CPI, nós precisamos fazer essa reunião deliberativa para definir os próximos passos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Na primeira pauta aqui, eu coloquei para a gente definir as próximas oitivas, tendo em vista que a professora Patrícia, a professora Arlete e a professora Shirlene se recusaram a depor na última convocação. Foi protocolado um habeas corpus solicitando que essas professores se reservassem ao direito de comparecer como investigadas, mas não como testemunha, o que foi negado pelo juízo, através da justiça. Então, essas professoras virão depor na condição de testemunhas mesmo, conforme está lá a decisão do habeas corpus. Entretanto, vamos reservar o direito ao silêncio em respeito ao princípio da não autoincriminação. Portanto, precisamos definir agora as datas dessas oitivas dessas 3 professores, assim como das próximas oitivas que vamos definir. Vocês têm alguma sugestão, Jonas e Viviane? Lembrando que a gente precisa de 5 dias úteis para proceder com a intimação, então teria que ser a partir da semana que vem. Eu acho que semana que vem dava para a gente convocar as 3 testemunhas que a gente já havia sido convocado, né? E eu tenho mais sugestões também, que é chamar os servidores que estavam à frente da UPA, né? Para a gente estar ouvindo esse pessoal também. Ok. Indo por partes, em relação à oitiva dessas 3, você sugere algum dia da semana que vem, vereadora? Lembrando, eu acho que podia ser a partir de terça-feira. Não? Terça é véspera. A véspera é nessa semana. Nessa semana, Pode ser para você, Jonas? Daí seria na terça, dia 18. Suspendo por um segundo a sessão. Retornando, então, agora aqui, fazer uma deliberação sobre um requerimento que foi protocolado pelo advogado das partes, a senhora Patrícia, a senhora Shirlene e a senhora Arlete, documento protocolado no dia 13 de setembro pelo advogado Cláudio José Palma Sanches, em que pede que essas requeridas sejam convocadas na qualidade de investigadas. E aqui ele faz uma analogia com o procedimento que foi adotado por essa comissão nos depoimentos do Reinaldo, da Renata e da Josiane. Eu indefiro esse pedido por entender que o caso da Renata, da Josiane e do Reinaldo são diferentes, porque não existe simetria, uma vez que esses são membros de uma empresa que prestou serviço para a FEMA, e essas requeridas que estamos solicitando depoimento junto à Comissão Parlamentar de Inquérito, Arlete, Shirlene e Patrícia, são professoras. Então, portanto, seguiremos a linha adotada ali na decisão do juiz ao indeferir o pedido de habeas corpus. Então, portanto, indefiro, vamos fazer o despacho, mas agora podemos dar continuidade na nossa reunião, pacificado que vamos convocá-las na condição de testemunhas, por entender que ainda não temos elementos suficientes para enquadrá-las na condição de investigadas. Estávamos, então, definindo o dia. Terça-feira da semana que vem, vocês acham um bom dia? Acho que seria melhor jogar mais para... Será quinta? Quinta às 20? Quinta, dia 20? Você pode, Viviane? Quinta, dia 20? Na parte da manhã? Às 9? Então, vou definir aqui, quinta, dia 20/10, às 9 horas. Em relação a outras oitivas, vocês querem marcar já ou deixar para marcar na próxima? Às 9. Quinta, dia 20/10, às 9. Aí o que eu ia sugerir também
Se vocês quiserem, a gente pode marcar as outras oitivas já. Eu acho que tem algumas ainda, como, por exemplo, as que a vereadora apontou em relação à UPA. Eu acho também importante a gente ouvir o dono da Z5, que é a empresa de publicidade e propaganda que realizou os repasses lá para o CICIT. Eu acho que é uma parte importante da investigação. Vocês querem sugerir uma data já? E se a gente fizesse a quinta, então manhã e tarde? Pode ser. E quem você sugere para completar essa Arlete, Shirlene e Patrícia? O pessoal da UPA ou o pessoal da empresa? Eu acho que poderia ser da empresa já, né? Pode ser, então. Na parte da tarde, então, fica a Z5, que é o André, né? Deixa eu só conferir aqui. André Gustavo Cantac Patini. Aí seria... Será que a gente consegue realizar essas três no período da manhã? Arlete, Shirlene e Patrícia? E aí a gente marca do André para as 14 horas, será? Pode ser por mim. E já quer marcar, Viviane, o pessoal da UPA? Quem que seria mesmo? Seria, acho que o Mário, a Carla e mais alguém? Tem mais uma pessoa. Não tô lembrando. 9, 10, 11, depois às 14, o André. Tem mesmo, mas qualquer coisa a gente pode marcar esses dois e aí a gente completa. Mas pra que dia? Pra terça, dia 25? Não? Mas na quinta também tem, né? Não? Quer marcar na quinta mesmo, então? Acho que a gente pode deixar a quinta, então. Não, 20 de outubro agora. Vocês querem encaixar mais alguém no dia 20 à tarde? Que a gente só vai ter o André às 14. Dava pra encaixar mais uma. Eu acho que não. Eu acho que poderia, porque como está a manhã inteira, a gente pega essa e depois na quinta faz mais 3. Tá. Então, vamos deliberar aqui na quinta. Na quinta-feira, dia 20/10, às 9 horas, começamos com a Arlete, passando pela Shirlene, depois a Patrícia. Às 14, o André, da Z5. Aí, na outra quinta-feira, uma semana depois, às 9 horas também? Às 9 horas, a gente se encontra para proceder com as oitivas do Mário e da Carla, na sequência. E aí, deixamos para definir mais alguma coisa na próxima reunião dessa comissão. Eu acho que de oitivas por hora é só, e aí a gente precisa deliberar requisições de informações. Mas só para ficar claro, todo mundo concorda? Vocês concordam, Viviane e Jonas, com esse calendário? As 3 oitivas no dia 20, na parte da tarde o André, Mário e Carla na quinta-feira, dia 27, a partir das 9. Concordo. Perfeito. As requisições de informações, a gente tem alguns ofícios aqui que estão travados, que precisamos enviar logo.
Vocês preferem que eu leia? Eu vou ler bem rapidinho aqui, só para a gente deliberar e dar prosseguimento. Primeiramente, tem esse ofício aqui, que é um pouco mais administrativo, que requer lá cópia das legislações, atos normativos que designaram e empossaram os dirigentes, cópia das legislações, atos normativos que designaram e empossaram todos os coordenadores de curso, coordenadores de comissão, relação de servidores, colaboradores, efetivos, comissionados em função de confiança, designados pelos membros de conselho ou diretorias que apresentam o acúmulo de mais um cargo, cópia das fixações de remuneração e demonstrativos de pagamento efetuados a dirigentes e professores que recebem vencimentos acima de 15 mil, cópia do extrato enviado ao banco para o pagamento de dirigentes e professores que recebam acima de 15 mil, indicar o link dentro do site onde está toda a documentação e informação referente à transparência, artigo 48A da Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentar a legislação que criou e regulamentou o Serviço de Informação ao Cidadão e Ouvidoria, relação de todos os contratos, compras, serviços, obras, repasses ao terceiro setor, incluindo todas as modalidades, gestão de contrato, contratos de programas, convênio, termo de parceria, termo de fomento, de colaboração, subvenção, auxílio, firmados contendo contratante, contratado, objeto, valor, data da assinatura do contrato, vigência do contrato, modalidade de licitação a que se deu a contratação. Informar grau de parentesco de todos os sócios das empresas contratadas com membros da diretoria, presidência, conselho indicando nome e grau de parentesco, cópia do inventário de bens patrimoniais, cópia do quadro de pessoal, ato normativo que criou os cargos existentes na FEMA no quadro de pessoal, e se existe cargo na FEMA que foi criado e ocupado sem lei anterior definindo. Esse é um ofício que vai trazer lá um raio-x da FEMA para a gente poder balizar os outros, sempre poder consultar isso daqui. E a gente está colocando agora nos ofícios para que esses documentos solicitados sejam enviados preferencialmente em compartilhamento por nuvem ou dispositivo de armazenamento digital, PDF, CD, DVD, porque quem presenciou a FEMA tem tudo isso digital lá. E eles estão imprimindo tudo, mandando para cá, para a gente ter que fazer esse trabalho de pegar o impresso e transformar em digital de novo. Então, agora nos ofícios a gente vai pedir que venha tudo digital para facilitar esse trabalho. Vocês concordam com esse ofício? Podemos adiantar, então. Aí tem esse outro ofício aqui, que pega alguma das coisas que a gente foi desenvolvendo durante as oitivas, como, por exemplo, cópia integral do processo do concurso prestado pelo professor do curso de medicina Jairo. Quantos cargos o professor Jairo possui, porque ele apareceu lá atrás com 2, agora aparece com 1, para a gente ter clareza sobre isso. Por que o Jairo aparece com 2 matrículas no portal da transparência, se todos os coordenadores possuem 2 matrículas? Encaminhar cópia da solicitação feita pelo ex-diretor Eduardo Vela ao GovBR ou a qualquer outro departamento para lançamento de 2 matrículas do Jairo Reis, bem como indicar o nome do profissional do GovBR responsável por responder às solicitações da FEMA. Na oitiva do senhor Jairo Reis, ele afirmou que em 2016 colaborou com a construção de um plano de carreira. Pergunta se esse plano de carreira existe, se sim, que requisitamos cópia deste. Aí aqui tem a requisição de cópia integral dos concursos e das atribuições de aula dos seguintes professores. Camila Roncon Piccolo, que são os professores aqui que recebem acima do teto ou que têm alguma vinculação com o pessoal que está sendo investigado. Edson Hidenori, Patrícia do Amaral Aishi, Júlia Stepani, Shirlene Palveilqueires, Carolina Lourenço de Almeida, Arlete Aparecida Marçal, Daniel Augusto da Silva, Nelly Regina Sartori Neves, Felipe Costa Vicente, Ricardo Stefani, Wilson Luiz de Oliveira, Rosângela Gonçalves da Silva, Jairo César do Reis e Elisete Mello. Requisito aqui também as fichas financeiras e as folhas de pagamento da senhora Luciana Barreto Fernandes referente a todos os pagamentos realizados de 2017 até o presente momento, a jornada de trabalho, encaminhar os atos normativos que definem a jornada de trabalho da Luciana, se existe controle de jornada, como se dá, descrever as atribuições do cargo da Luciana Barreto Fernandes e encaminhar todos os atos normativos que definem suas atribuições, requisito a lei que criou o cargo da servidora Luciana Barreto Fernandes, se a servidora já ocupou ou ocupa função ou cargo de confiança, se sim, encaminhar ato de nomeação, se houver ato de exoneração da referida servidora. O que explica a brusca redução salarial, porque a gente presenciou a oitiva aqui da primeira-dama em que ela negou que havia qualquer redução salarial, mas a gente viu no portal da transparência publicado recentemente que a remuneração dela caiu de 15 para 6,
uma redução muito drástica que precisa ser explicada. Descreveu o que significa cada uma das verbas apontadas no holerite da Luciana, no período de julho de 21 a julho de 22, bem como apontar portaria, deliberação, normativa que define o pagamento de cada uma dessas verbas. Requisito também cópia integral do concurso feito pela primeira-dama na FEMA. Aqui, agora, no próximo ofício, em relação principalmente aos concursos que a Elisete e a Rosângela se referiram aqui durante a CPI. Requisitamos o termo de parceria, convênio e outros documentos sobre a parceria com o CIVAP, bem como contratos de todos os concursos externos a FEMA realizou nos últimos 3 anos para a elaboração de concursos que a professora Elisete Mello e Rosângela se referiram durante as oitivas. Todos os ECONs referente ao pagamento de verbas relativas à redação de provas de concurso nos últimos 3 anos. Quais são os projetos de extensão que a professora Elisete e a Rosângela fazem parte? Porque na folha de pagamento delas aparece verba de extensão, sendo que, na verdade, era verba de concurso, uma vez que o diretor acadêmico disse aqui, em reunião nessa CPI, que não autorizou o pagamento dessas verbas a título de extensão. O pagamento de verba de extensão às professoras supracitadas possui autorização do IMESA? Se sim, encaminhar os documentos assinados pela direção do IMESA que autorizaram. Caso contrário, encaminhar todos os ECONs referente ao pagamento dessas verbas. Encaminhar ato normativo que instituiu a verba 139, participação IC, bem como a cópia de todos os ECONs que autorizaram o pagamento de verbas dessa natureza nos últimos 3 anos. Encaminhar lei que criou o cargo de coordenação de concursos. Quanto já foi pago a Elisete Mello a título de verbas de concurso nos últimos 3 anos? Quanto foi pago a Rosângela a título de concurso nos últimos 3 anos? Encaminhar todos os atos normativos referente à criação de todas as verbas pagas pela FEMA, bem como descrever a que se refere cada uma delas. Por que na folha de pagamento da professora Elisete Mello aparece com enquadramento diferente da sua titulação? E também requisito cópia integral dos concursos da professora Elisete Mello, bem como cópia dos documentos referentes à composição da banca que avaliou a referida professora. E aqui também requisito, nesses mesmos termos, o concurso da professora Rosângela. Aí tem um aqui em relação à medicina. Se existe normativa que define diferenciação no pagamento dos professores da medicina em relação aos demais docentes da FEMA, qual é o valor da hora de um professor especialista, mestre e doutor no curso de medicina, qual o valor da hora-aula de um professor especialista, mestre e doutor de qualquer outro curso. Encaminhar o plano de carreira dos professores de 2016, encaminhar planos de carreira dos professores aprovados pelo Conselho Curador. Encaminhar normativa que define o valor da gratificação de coordenador. Coordenador é cargo ou função gratificada? Qual o valor da gratificação do coordenador de medicina? Qual o valor da gratificação do coordenador de direito? Fornecer lista de médicos plantonistas na UPA e Santa Casa, definindo horário, valor por plantão e cópia do controle de ponto referente aos últimos 3 anos. Encaminhar normativa que definiu o pagamento das verbas referente aos plantões. Se os médicos remunerados pela FEMA atendem somente pacientes SUS na Santa Casa, fornecer a listagem de todas as cirurgias feitas por profissionais da FEMA nos últimos 2 anos, se houver sigilo profissional, censurar parte do nome, lista de funcionários pagos pela FEMA, detalhando a que se refere cada pagamento referente à UPA Santa Casa ou repasse à Santa Casa, fornecer escalas e controle de ponto. Lista de médicos pagos pela Prefeitura, fornecer escalas e controle de ponto. Lista de médicos pagos pela Santa Casa, fornecer escalas e controle de ponto. Qual normativa define os plantões de longa distância, qual o valor pago. Se a professora Arlete tem autorização legal para ensinar procedimentos médicos como intubação endotraqueal. Se ela tem autorização para realizar esses procedimentos em pacientes, se ela não pode realizar esses pacientes, como tem capacidade técnica para ensinar. Se os coordenadores da UPA são pagos com dinheiro da FEMA ou da Prefeitura. Qual a natureza do vínculo da FEMA e os coordenadores da UPA? Apresentar contratos e atos de nomeação. Requisito também cópia integral dos concursos das professoras, bem como cópia dos documentos referentes à banca que avaliou. E, por último,
Requisita aqui cópia integral de alguns ECONs, 69, 598, 67, 988, 68, 473, 66842, 64, 315, 66454. Cópia integral dos ECONs referente à coordenação da saúde, que são anteriores a 2018. Cópia do orçamento enviado pela empresa Michel Almeida Lopes Veículos Serviços Administrativos no processo 22622. Cópia do relatório de comprovação de execução de serviço das empresas Fox House, Marcelo Luznik Vivotti, Arruda Consultoria Independente. E também indico aqui para a gente pedir cópia das empresas, das construtoras lá da FEMA. Um segundo que eu puxo aqui. Vocês têm alguma sugestão, ponderação, alguma mudança, alguma coisa para adicionar? Tenho. Pode falar. O edital do concurso do Dr. Felipe. Felipe Costa Vicente, né? Isso. E os diplomas dele, as titulações. Também foi falado, ele falou dos plantões, que ele realizava cirurgias, encaminhar os dias que ele realizou os plantões, os dias que ele realizou as cirurgias e os pacientes que entraram. Eu acho que isso daí, no caso, seria para a FEMA ou para a Santa Casa? Porque eu acho que a gente precisa mandar um ofício para a Santa Casa também, né? Até pelaquela questão do contrato dele. O que você acha? Então, os plantões têm que ser na secretaria, porque ele estava recebendo pela FEMA. Porque a questão é o seguinte, ele fez plantão, a população reclama e a gente vê que não tem vaga disponibilizada. Se não tem cirurgia, ele colocou que ele faz os plantões para ver pós-cirurgias. Então, a gente tem que estar verificando esses plantões, se teve essa disponibilidade de vaga. A gente tem que cruzar as informações. Tem uma pergunta aqui no ofício que fala assim: fornecer lista de médicos plantonistas da UPA, da Santa Casa, destacando dia, horário, valor por plantão e cópia do controle de ponto referente aos últimos 3 anos. Acho que a gente pode adicionar aqui, né? Eu acho que sim. Aí a gente pede o contrato, né? Não, como que você tinha dito mesmo, Viviane? Lê de novo a pergunta. Fornecer lista de médicos plantonistas na UPA e na Santa Casa, destacando dia, horário, valor por plantão e cópia do controle de ponto referente aos últimos 3 anos. Eu acho que pode estar colocando também, então, nesse mesmo, entradas de pacientes que realizaram cirurgias e quem que foi o plantonista que atendeu. Nos últimos quantos anos? Na mesma data. Entradas de pacientes e... que realizaram cirurgias. E o médico que atendeu, né? Isso. Deixa eu só reformular aqui. Requisito, cópia dos... Seria o prontuário o documento correto? Que eles vão alegar sigilo, né? Dá para a gente pedir para vir parcialmente. O prontuário do paciente, eu acho que nem dá para a gente pegar. Mas eu acho que a gente tem que ter uma listagem dos pacientes. Eu pode estar colocando, de repente, um relatório, né?
relatório da entrada de pacientes que realizaram cirurgias, bem como a indicação do médico responsável por cada um desses procedimentos. Ficou bom assim? Isso, mas a cirurgia tem que pedir por data, né? Tá dentro da pergunta, né? Data da cirurgia. Requisito relatório indicando data, tipo de cirurgia. Isso, e horário da cirurgia. Procedimento e horário das entradas dos pacientes que fizeram a cirurgia, bem como a indicação do médico responsável por cada um desses procedimentos. Falou, mas eu acho que isso daí já está englobado aqui, ó, quer ver? No que eu peço de todos os professores. Acho que dá para completar. Aqui, a gente requisitamos cópia integral do concurso, documentos referentes à composição da banca e à atribuição de aulas, vírgula, além dos respectivos registros de pontos dos professores abaixo listados. Não, dá para colocar, mas eu queria que colocasse para ver a titulação. Uhum. Não encaixava nos requisitos. Titulação no momento da contratação? Comprovante, né? Comprovante de titulação no momento da contratação, vírgula, além dos respectivos registros de pontos professores abaixo. Aí eu pedi aqui, vou retomar. Camila Roncon Piccolo, Edson Hidenori, Patrícia do Amaral Oishi, Júlia Stepani, Shirlene Pauvelqueires, Caroline Lourenço de Almeida, Arlete Aparecida Marçal, Daniel Augusto da Silva, Nelly Regina Sartori Neves, Felipe Costa Vicente, Ricardo Stepani, Wilson Luiz de Silva, Rosângela Gonçalves e Elisete Melo da Silva. Faltou alguém? Eu acho que é isso, então. Aí só para completar, eu acho que vale a gente pedir os processos licitatórios das construtoras. Eu sei que vai ser trabalhoso, mas eu acho que a gente tem que... Também eu tenho mais um. Pode falar. O estatuto, se a FEMA tem um estatuto próprio que regulamenta os servidores, se caso positivo, encaminhar para a gente. E se eles não têm, em qual regime, qual estatuto os servidores se encontram? Se é o servidor dos servidores público municipal. Estou procurando aqui, ver se eu não consegui encaixar. Acho que não. Você pode repetir, Viviane, para anotar aqui? Por favor. Qual estatuto que regulamenta os servidores da FEMA? Se existe estatuto próprio. Que regulamenta o quê? Qual estatuto que regulamenta? Os procedimentos dos servidores da FEMA. E caso não tenha estatuto próprio, qual estatuto é seguido pela instituição? Se é da prefeitura, tem que para indicar qual estatuto. Perfeito. Aí, em relação aos processos licitatórios das construtoras, deixa eu colocar aqui, requisitamos cópia
integral dos processos licitatórios referentes às empresas Albanil LTDA, Franco Construtora, Eireli, e JJ Construções e Serviços LTDA. Eu coloquei assim, fornecer relatório destacando o valor total pago a cada uma dessas empresas, fornecer projeto executivo, metragens e demais documentos, orçamento, metragens e demais documentos referentes a cada uma das obras realizadas pela FEMA nos últimos 5 anos. Acho que é isso. Vocês têm mais alguma ponderação? Não havendo mais nada a ser discutido, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos.